Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então nós vamos dar continuidade, né, à aula 3, que é a seleção genética em frangos de corte. Essa é a segunda parte, né, que a gente vai falar sobre genética quantitativa. Bom, então nós vimos na primeira aula, né, alguns aspectos da genética qualitativa em aves, e nessa aula de agora nós vamos ver sobre o aspecto de genética quantitativa em aves, né? A gente vai ver então, a gente vai falar sobre características de desempenho, algumas características de carcaça, as características de resistência e estratégias de seleção. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, então quando a gente fala em características quantitativas, é preciso que a gente entenda que a maior parte dessas características de interesse comercial são controladas por muitos genes, né? E uma boa parte dessas características são de herdabilidade baixa, né? E por isso sofre maior influência ambiental. Então, se a gente observar bem, né, o gama de características que a gente tem, como por exemplo características de tamanho e de conformação, por exemplo, né, ou mesmo características de produção de ovos, de qualidade de ovos, de viabilidade, né, são características essas que estão sempre relacionadas com um número grande de genes, ou seja, são muitos genes que controlam essas características. E aí, por ser controlado por muitos genes, a atenção para essas características tem que ser dada de forma diferente, né? Não basta eu só escolher, por exemplo, se o indivíduo vai ser, dominante ou recessivo apenas ou heterozigoto, né? Eu preciso que aumente o efeito médio desses genes, né? A soma dos efeitos médios desses genes, quando aumentada, né, ela vai indicar uma melhoria nessa característica. E é por isso, então, que há, né, vamos falar assim, uma atenção especial a essas características, certo? Então vamos dar, então, né, continuidade à nossa aula, pensando um pouco mais sobre essas características quantitativas. Bom, pessoal, então, uma das características dentro da gama das características de desempenho é a conversão alimentar e a eficiência alimentar, né? Essa característica é extremamente importante. Está intimamente ligada à taxa de crescimento e ganho de peso, tá certo? É uma característica, né, por exemplo, a conversão alimentar, muito difícil de ser medida, né? A gente já falou também em outros momentos sobre essa conversão alimentar, que é preciso ter um controle muito grande de tudo que o animal recebe para alimentação e quanto ele converte isso tudo em produção de carne, né? Então, se a gente pensar assim, a conversão alimentar, ela precisa ser, né, ela não pode ser aproximada, ela tem que ser o mais exato possível. E o consumo, medir consumo alimentar é que é a grande dificuldade, certo? Uma vez que você obtém a medida do consumo alimentar, a outra porção, que é a do que foi convertido em carne, esse sim é muito mais simples da gente fazer, né? A eficiência é exatamente o contrário da conversão alimentar, né? Então seria o, no caso aí, né, o que foi convertido em carne sobre o consumo, tá certo? E logicamente ela também continua sendo uma característica difícil devido ao consumo alimentar para ser determinado. Uma outra característica é a produção de ovos, né? A produção de ovos, pode ser medida, né, com um ovo galinha dia, por exemplo, né? E quando a gente fala em produção de ovos de frangos de corte, soa parecer um pouco, né, estranho, mas é importante dizer o seguinte: a poedeira pesada, né, a gente chama essa poedeira de matriz pesada, né? A poedeira de matriz pesada, ela precisa colocar ovos e ovos com qualidade, né, com boa resistência, por exemplo, de casca, né, para que eu consiga multiplicar os animais, né? Afinal de contas, o frango de corte, ele precisa, parece óbvio, né? Mas ele vem do ovo e eu preciso que essa ave tenha uma boa produção de ovos para que haja, então, que nasça pintinhos para serem comercializados, não é isso? E, curiosamente,
essa produção de ovos ela tem uma correlação negativa e desfavorável com o aumento do peso corporal. Então, à medida que as aves, né, ao longo do tempo, foi aumentando o peso corporal, a produção de ovos foi caindo, né? Bastante, tá certo? Então, uma matriz pesada, a gente não espera que ela receba, que ela bote tantos ovos, mas é preciso estar sempre fazendo seleção para produção de ovos, para que essa produção não caia demais da conta e se comprometa, então, a multiplicação do plantel. E os fatores que influenciam a produção de ovos, tá ele a maturidade sexual, a intensidade de postura, persistência, então o tamanho ou peso do ovo, a resistência ou espessura da casca, por exemplo, a qualidade do albúmen, né? Se há ou não manchas de sangue coágulo, ocorrência, por exemplo, de genes de gema dupla, por exemplo, e a ausência do choco. E aqui eu já aproveito para falar um pouco sobre o choco, porque ele é regulado por dois genes e é simples a seleção, né, contra o choco, né? Então, essas aves, tanto as matrizes pesadas quanto as matrizes leves, que são as de postura, né, elas são livres do gene do choco, né? É, e o gene do choque é importante porque ele causa a diminuição do peso corporal, a diminuição, por exemplo, do consumo de ração, a parada da postura, né? A permanência no ninho, a galinha aumenta a sua agressividade, né? E essas aves, então, de linhagens melhoradas, elas não apresentam choco, né? Mas as aves rústicas, elas, nessas de quintal, elas ainda apresentam o choco, principalmente por fatores ambientais e nutricionais, né? Que desencadeiam o comportamento de incubação natural. Entre os fatores ambientais, é simplesmente o fato né, do ovo pressionar o peito da galinha, né, quando ela bota no ninho, isso faz com que ela entre no choco, né? Tem alguns sensores ali, vamos falar assim, né? Alguns receptores ali que vão desencadear, então, a produção de hormônios, né? E esses hormônios desencadeiam o choco. Então é muito simples a seleção. Uma outra característica importante é a maturidade sexual. A maturidade sexual ela é medida, no caso das fêmeas, como a idade ao primeiro ovo, né? E no caso dos machos é quando eles começam, então, a produção de esperma, né? Vamos falar assim, certo? Então, é dependente primariamente de dois genes, né? Um autossômico e um ligado ao sexo. Normalmente, a idade ao primeiro ovo ocorre nas galinhas entre 21 a 25 semanas, tá certo? E também está relacionado ao tipo de empenamento, né? Ao empenamento da ave, né? O aumento do empenamento, certo? É uma característica altamente influenciada pelo ambiente e aves mais precoces, ou seja, aves que iniciam a postura mais cedo, têm a tendência a terem maiores produções de ovos, elas produzem ovos mais tempo, tá certo? Algumas poedeiras possuem ovos, né, no início menores, mas com o tempo elas já são, já vão colocando os ovos do tamanho ideal, né? E as matrizes pesadas, elas são normalmente mais tardias que as poedeiras comerciais, né? As poedeiras comerciais começam a ter a produção ali em torno de 19 semanas, mais ou menos, né? Começa a botar os primeiros ovos, né? As poedeiras de matrizes pesadas, aí vai lá para a 25ª semana, ou seja, é um pouco mais demorado. O tamanho e peso do ovo também é uma característica muito importante, principalmente do ponto de vista comercial, né? A seleção para tamanho e peso de ovo é altamente eficiente e ela é muito fácil de ser feita porque basta fazer a seleção para o tamanho corporal. O tamanho corporal ele possui uma correlação positiva com o tamanho do ovo. Então não confundam, tá? À medida que aumenta o tamanho corporal das aves, eu aumento também o tamanho e o peso do ovo. Mas a produção de ovos, essa sim diminui. Ela possui uma correlação negativa, tanto com relação ao tamanho, né, do corporal, quanto também ao tamanho do ovo, tá certo? Então, se eu aumento muito o tamanho das aves, o número de ovos cai, né? A natureza é muito sábia. Uma vez que o ovo vai aumentar de tamanho, o número de ovos vai cair, tá certo?
E então existe essa correlação positiva, né, entre o tamanho do ovo e tamanho do corpo, mas existe também uma correlação negativa entre tamanho do ovo e maturidade sexual. Significa dizer que aves que entram em maturidade sexual mais cedo têm a tendência a colocar ovos maiores depois, né? Então, essas correlações é preciso ter noção delas para a gente ter pelo menos a estratégia de seleção do que eu quero selecionar. Uma outra característica extremamente importante, taxa de crescimento, né? Essa taxa de crescimento ela sofre uma intensa pressão de seleção, certo? Então, a correlação entre os pesos corporais são altas. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, a correlação entre os pesos corporais do pintinho ao nascer, do pintinho, por exemplo, aos 7 dias, aos 14 e assim sucessivamente, elas são altas, né? Ou seja, aves que nascem, né, que maiores, elas têm a tendência a serem maiores também, né? E também possui uma correlação positiva com relação à produção de carne, ao rendimento de carcaça, à eficiência alimentar e à taxa de ovulação e peso dos ovos. A taxa de crescimento, por muito tempo, foi uma característica, a principal característica a ser selecionada, porque ela sozinha carregava um monte de características junto com ela, né? Lógico que, nesse sentido, há uma tendência a você fazer seleção de animais cada vez mais eficientes, o que faz com que, inclusive, o consumo alimentar possa cair um pouco mais, né? Mas essas características de taxa de crescimento, ela possui uma correlação negativa com características de reprodutivas, né? O que significa dizer que aves que possuem maiores taxas de crescimento normalmente possuem desempenho reprodutivo menor nos machos e redução da fertilidade de eclodibilidade das fêmeas, tá certo? Então, por isso que essas características de desempenho reprodutivo, a gente vai falar um pouco depois, elas são muito importantes, a gente está sempre em alerta com elas. Porque à medida que eu vou aumentando o tamanho do peso corporal, a taxa de reprodutiva vai caindo muito, o desempenho reprodutivo cai demais. E eu preciso estar sempre atento a essas correlações positivas e favoráveis, para que não haja, né, uma diminuição dessas características. Bom, só para se ter noção, quando há, né, um aumento de 45 gramas no peso corporal, olha só para vocês verem, há uma redução de 10% na produção de ovos, aproximadamente, uma redução um aumento de mais ou menos quase 1% na conversão alimentar, né, para a produção de uma dúzia de ovos, uma redução de 2,3% na viabilidade durante a postura, uma redução de 1,2% na fertilidade, redução na eclodibilidade, né, próxima aí a quase 10%, e também uma redução, embora muito pequena, da viabilidade de pintinhos. Né? Então, só de aumentar 45 gramas de peso corporal, que a gente julga ser muito pequeno. Né? Então, isso tudo está ligado a correlações dessas características. Essas correlações elas podem ser algumas delas desfavoráveis, o que eu não quero que aconteça. E em relação ao crescimento de frangos, né, matrizes, dá para a gente perceber nesse gráfico que a matriz fêmea, e tanto a matriz fêmea quanto a matriz macho, elas têm um controle de peso muito grande para que esses animais tenham, né, viabilidades reprodutivas, para que esses animais não percam, né, sua capacidade reprodutiva, porque uma vez que elas são matrizes, a função delas é justamente a produção de ovos, a produção de pintinhos, né? Ao passo que tanto o frango macho quanto o frango fêmea, vocês podem observar, né, possuem maior peso corporal do que os seus pais, certo? Então, uma das estratégias utilizadas, né, pelas empresas de melhoramento é formar linhas machos e linhas fêmeas, porque aí sim eu posso trabalhar diferentes características para cada uma dessas linhas, né? Então, por exemplo, na linha macho, eu posso fazer seleção para características de crescimento, características de eficiência alimentar e de carcaça, né? E na linha fêmea,
eu posso trabalhar, por exemplo, características reprodutivas e taxa de crescimento, tá certo? O que eu tento fazer? A ideia seria, né, separar essas características que possuem correlações desfavoráveis e trazê-las para uma linha, no caso a linha macho, por exemplo, né, a gente separou aqui como características de crescimento, eficiência alimentar e carcaça, e nas linhas fêmeas, eu tentar melhorar um pouco mais as eficiências reprodutivas desses animais, para que ela não caia drasticamente. Essa é a estratégia do melhoramento, né? Porque se eu formo linhas machos e linhas fêmeas, depois basta apenas cruzar esses animais para formar a população comercial, que é o que é feito. Com relação às características de carcaça, né? Dentre essas características, uma das mais importantes é o rendimento de cortes nobres, né? E por exigência do mercado, uma carcaça deve ser magra, principalmente livre de defeitos e com alta proporção de carnes, né? Não pode ter de maneira alguma gorduras viscerais muito altas, né? Gordura na carcaça, né? Nós estamos falando de carne de frango, né? Essas carnes de frango são totalmente livres de gorduras, né? As pernas, coxas e peito possuem correlação positiva com o comprimento das canelas e o peso do corpo. Significa que aves que possuem canelas maiores ou que possuem maiores pesos corporais também possuem esses cortes um pouco maiores, como pernas, coxas e peito, né? É preciso pensar um pouco também sobre a robustez de esqueleto, porque a robustez de esqueleto está intimamente ligada na apanha do animal, né? Quando o animal vai ser apanhado durante o abate, para que essas aves não quebrem, né? Pernas ou quebrem das asas, né? E as metas normalmente é de rendimento de carcaça ser, né? 73%, né? Aproximadamente, lógico, excluindo pés e cabeças, e os cortes nobres com rendimento superior a 60% aproximadamente. E o peito, que não haja aquela projeção da quilha. A quilha é aquele osso do externo, aquele osso branco que as aves têm no peito, e que ele não seja muito afinalado, né, muito projetado. Bom, quando a gente fala de rendimento de cortes nobres, é preciso entender também o seguinte, pessoal. O que é um corte nobre? Né? Porque se a gente for falar um pouco tempo atrás aí, um corte nobre era o peito. Mas será que o peito hoje é um corte nobre? Né? Vocês já perceberam o valor que está a asa de frango, muito maior do que o peito, né? O preço do peito, né? O meio da asa, então, quase R$ 20 o quilo, aí, R$ 22 o quilo. Né? Então, quando a gente fala de cortes nobres, exclua um pouquinho a ideia de ser só peito ou só coxas, tá certo? Que são aqueles cortes que possuem mais carnes, né? A indústria precisa ficar, né, sempre atenta ao comércio, e o melhorista ele tem que atender a todo mundo e começar a pensar que, né, por exemplo, hoje o consumo, né, de asa inteira praticamente quase não existe mais, né? O consumo é de coxinha da asa ou de meio da asa, na é verdade. O peito, que era o corte nobre, talvez não é tão nobre igual a gente imaginava antes, né? Então, é preciso a gente entender que o mercado também ele passa por mudanças, né? E esse rendimento de cortes novos, daqui uns dias a gente vai ter que começar a pensar, por exemplo, de frangos com maiores rendimentos de asas, né? E são características que hoje a gente não faz tanta seleção. Além do mais, pessoal, a porcentagem de peso vivo da ave é representada pela carcaça viscerada e pela combinação das partes. Então, uma ave que possui maior peso vivo, com certeza vai ter também maior carcaça, né? E carcaças com maior produção de carnes estão associadas a um menor custo no processamento. Além disso também, né, geneticamente, as aves com menos gorduras, por exemplo, na carcaça, têm maior rendimento, né? E o rendimento de carcaça e incidência de ascite é uma doença que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, estão positivamente correlacionadas. Então, as carcaças de frango, né, elas são muito importantes quando eu penso que ela precisa ser, né, comercializada principalmente hoje, se a gente for observar no Brasil, né,
as partes separadamente. O frango inteiro, ele cada dia tem perdido um pouco mais espaço. E aí eu começo a pensar em cada uma dessas partes separadamente com mais, com mais cuidado. Talvez há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha tanto comércio, por exemplo, só de coxas, né? Só de sobrecoxa, só de peito, né? Enquanto hoje isso é muito comum. Alguns fatores são extremamente favoráveis, por exemplo, ao rendimento de carne na carcaça, como, por exemplo, maior volume de peito, maior volume de coxa e sobrecoxa, né, uma ótima configuração da carcaça, a precisão, né, em padrões de peso final, o rendimento industrial mais alto, maior valor para retalhamento de partes, né? E isso tudo a gente tem que começar, então, o melhorista ele já tem que começar a pensar. Eu acredito que nos próximos 5 anos, 10 anos, o consumo do frango inteiro vai cair drasticamente. E aí a gente começa a pensar então em melhorias, né? Melhoramento de partes, né? Vale lembrar também que quando eu destino o frango inteiro, né? Quando eu destino a embalagem de frango inteiro, normalmente se destina às fêmeas, né? Porque as fêmeas elas atingem o peso ali depois, né, de abate, em torno de 1,5 kg, 2 quilos aproximadamente, que é o que o brasileiro gosta de comprar, né? E o macho, normalmente, ele é destinado ao corte de partes, né? Então, quando você vai comprar, né, uma asa, por exemplo, coxa, sobrecoxa, né? Normalmente são de machos, tá certo? E aí a gente passa um pouco para características de resistência. Dentre as características de resistência, a gente vai falar um pouco sobre sobrevivência. E quando a gente fala sobre sobrevivência, nós estamos falando então sobre também mortalidade, né? E a mortalidade ela é muito dependente de fatores ambientais. Por exemplo, a qualidade do pintinho ao nascer, as condições na recepção do galpão, né? O efeito da temperatura no alojamento, práticas de manejo diário, o acompanhamento constante do galpão, né? Mas existe uma herdabilidade, né, para a sobrevivência, ela é extremamente baixa, em torno de 0,05 a 0,15, certo? E por isso, por ter herdabilidades baixas, a gente então, né, entende que ela é muito ligada a fatores ambientais, tá certo? Hoje a sobrevivência ela é uma das características mais importantes na seleção, tá certo? Ela tomou vamos falar assim, né, essa relevância a partir principalmente dos anos de 2010 para cá, porque acredita-se que o frango de corte ele já chegou ao tamanho ideal, os rendimentos de carcaça também já estão nos pontos ideais, né? E o que precisa melhorar mesmo é a sobrevivência dos animais, tá certo? Porque o produtor ele não ganha dinheiro do pintinho que morre, né? Ele só ganha dinheiro daquele frango que fica pronto para abate, né? Então é muito importante a gente ter uma alta sobrevivência dos animais. Entre as características de resistência também, a característica de resistência à doença está entre as 5 características mais importantes na seleção de aves hoje, né? Principalmente devido à pressão europeia quanto ao uso de antibióticos. E, lógico, ao aparecimento de algumas doenças com relação ao desempenho, como, por exemplo, a ascite, né? A ascite, ou a síndrome ascítica, é uma doença de desempenho. Por quê? Porque ela é uma síndrome de hipertensão pulmonar ou simplesmente, né, é uma condição patológica que aumenta a produção de líquido na cavidade abdominal, em decorrência dessas aves terem um crescimento muito rápido, né, um crescimento muito veloz. Então, por ter um crescimento muito veloz, né, o pulmão às vezes não dá conta de produção de oxigênio, né, em eficiência e acaba produzindo esses líquidos que são comprometedores de carcaça. Então, como a gente pode ver aqui, né, que uma carcaça de uma ave com a síndrome ascítica, né, essa síndrome ela também afeta o coração, então é possível ver que o coração de uma ave normal é completamente diferente de uma cavidade, né, as cavidades de uma ave doente, e o tamanho do coração também é alterado, né?
Então, é uma condição que é preciso fazer seleção para ela, embora também eu consiga, com o manejo, melhorar, como por exemplo, a condição, melhor condição de ar nos galpões, de oxigênio nos galpões, né? Linhagens mais eficientes, então a gente consegue melhorar um pouco isso. E por último, nós vamos falar também da robustez de esqueleto. A robustez de esqueleto é uma característica extremamente importante, está entre também as 5 características mais importantes hoje. Por quê? À medida que a árvore foi crescendo muito, né, e vamos lembrar uma condição das árvores, as árvores possuem ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos significa que são ossos ocos, né? Então, esses animais não têm uma robustez de esqueleto tão, vamos falar assim, naturalmente vinda, né? E é preciso, então, que haja seleção para que essas árvores possuem esqueletos mais robustos que aguentem os pesos das árvores, né? Se a gente imaginar, o frango de corte ele praticamente dobrou de peso, né? Mas o osso ele não foi na mesma proporção. Então, é preciso fazer com que essas aves elas tenham ossos mais resistentes, porque os ossos são complementadores de carcaça, né? Então, por exemplo, principalmente durante a apanha do animal, durante o abate, essas aves se debatem, e se há quebra de pernas ou de asas, por exemplo, ou de qualquer outra osso, né? Há comprometimento da carcaça, né? Essa carcaça ela não pode ser, por exemplo, destinada ao consumo naquela região onde foi quebrado, né? Onde teve a fratura, certo? Então é muito importante também seleção para robustez de esqueleto. E aí a gente entra, né, em algumas das estratégias de melhoramento genético, certo? É importante, por exemplo, como objetivo, que as matrizes sejam, por exemplo, boas poedeiras, né? Que os ovos sejam de tamanho bom, em torno de 65 gramas, mais ou menos, que possuam boa conversão alimentar, né? É interessante que o frango ele tenha uma rápida taxa de crescimento, uma boa conversão alimentar também, um bom rendimento de carcaça e, lógico, uma baixa mortalidade. Essa baixa mortalidade está, lógico, relacionada à resistência a doenças, né? À resistência à melhor sobrevivência desses animais. Então, como uma estratégia de melhoramento, a gente precisa pensar o seguinte: no melhoramento genético, se eu aumento o número de características a serem selecionadas, o ganho individual de cada característica ele cai muito, principalmente o ganho anual. Então, para resolver esse problema, né, para eu não precisar de fazer seleção de muitas características, eu posso lançar mão de duas coisas. Uma é da correlação, tá certo? Ou seja, a ideia é selecionar algumas características que a gente chama de características chaves, que junto com aquelas características eu consiga arrastar outras de formas favoráveis, né, de correlações favoráveis. E a outra coisa que eu posso utilizar é fazer especialização das linhagens, ou seja, separar essas características de acordo com as linhagens, tá certo? Porque aí eu posso ter estratégias de seleções diferentes entre linhagens para que depois eu cruze esse animal e faça com que aquele produto tenha o melhor de cada um, ou seja, a formação do animal híbrido. Então, se a gente imaginar, né, vamos imaginar que hoje, em 2020, a gente iniciaria um programa de melhoramento onde eu tenho intenção de melhorar, né, o peso médio do ovo. Eu quero que o ovo cresça mais, porque se eu aumento o tamanho do ovo, eu aumento o tamanho do animal ao nascer, né? O peso médio individual do indivíduo, a taxa de postura, eu quero que ela seja melhorada também, e, por exemplo, a robustez de esqueleto. Mas aqui eu já tenho um problema sério, que entre peso médio do ovo e taxa de postura, né? Se eu aumento muito o peso médio do ovo, eu diminuo a taxa de postura, ou seja, o número de ovos postos cai bastante, não é isso? Além disso também, aves com maior peso médio individual possuem menores resistências de esqueleto, né? Então, ou robustez de esqueleto. Então, o que eu faço? Eu separo essas características em duas linhas separadamente, né? A ideia seria essa. Bom, então
eu faço seleção desses indivíduos, né, dessas características, desses bisavós. Esses indivíduos vão sofrer altas pressões de seleção nessas linhagens, por exemplo, nessas duas linhagens, nessas 4 linhagens que eu tenho aqui. Então, eu vou ter uma linhagem, por exemplo, onde os indivíduos são selecionados para maior peso médio do ovo, outros para maior peso médio individual, outros para aumento da taxa de postura, uma outra para resistência de esqueleto, né? E aí, eu vou ter indivíduos que são chamados de avozeiros. Esses avozeiros, eles são oriundos, né, desses bisavós onde há essa seleção intensa, né? Essa seleção intensa que e os indivíduos eles vão formar novos bisavós, né? E também que sofrerão as pressões de seleção, certo? Bom, e esses bisavós, eles ao darem origem aos avozeiros, esses avozeiros vão serem cruzados para a formação das matrizes, né? Então, quando eu cruzar, por exemplo, essas duas linhas aqui, essa matriz vai ser, né, um indivíduo híbrido já, onde ele há, por exemplo, nele, né, indivíduos que vão ser selecionados tanto para maior peso médio do ovo quanto maior peso médio individual do indivíduo, né, ou seja, peso médio da carcaça. E ao passo que aqui também eu terei indivíduos com maiores taxas de postura, ou melhores taxas de postura, e maior resistência de esqueleto, tá certo? Uma vez feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar esses indivíduos, né? Esses indivíduos vão ser cruzados, né? Esse camarada aqui, eu vou separar os machos dessa linhagem com as fêmeas dessa linhagem, e eu vou cruzar, e esses indivíduos vão dar origem ao frango de corte, que é a linhagem de produção, né? Essa linha de produção aí, ou a população de produção, certo? Bom, nessa estratégia, a gente chama essa aqui então de linha macho, né? E essa aqui seria, por exemplo, uma linha fêmea, né? Então é assim que o melhoramento faz, essa é a estratégia. Qualquer característica, eu dei exemplo aqui de 4 características, mas lógico que a gente não utiliza só essas 4 características, eu posso fazer isso muito mais, né? Eu não preciso só usar uma característica ali para cada uma daquelas bisavós, eu posso gerar 2, 3, 4 características de cada uma daquelas lá, mas o importante é saber que ao final, no frango de corte aqui, né, no final, eu vou ter indivíduos extremamente especializados, tá certo? Isso é que é o interessante, né? Esses indivíduos especializados nas linhas machos e fêmeas, ao se cruzarem, vão formar a população comercial, que é o que a gente chama de duplo híbrido, ou que vocês estão acostumados a escutar aí, né? Que é o cruzamento duplo que a gente conhece. Bom, então a ideia seria exatamente essa. Eu fazia uma linha macho, né? Onde eu vou ter macho da linha macho e fêmeas da linha macho, que vão formar as nossas matrizes da linha macho. E eu vou ter a mesma coisa, um macho da linha fêmea e fêmeas da linha fêmea, que ao se juntarem vão formar fêmeas, né, das linhas fêmeas com a ideia de produção de matrizes. Esses indivíduos depois eles são cruzados para a formação de frango de corte, que é a população comercial. Então, na linha fêmea, qual é o meu desejo? O que é que eu quero? Então, eu quero, por exemplo, que haja maior produção de ovos, principalmente, né? Eu quero que haja uma fertilidade maior desses ovos e uma excelente eclodibilidade. Já na linha macho, é ideal que eu tenha uma excelente robustez de esqueleto, por exemplo, rendimento de carnes nobres, né? Taxa de crescimento maior e eficiência alimentar, que é o que a indústria precisa, né? Bom, então só para a gente ter noção, esses são os fatores que influenciam a eficiência de programas de melhoramento, certo? Então, por exemplo, as metodologias de melhoramento, a idade que a gente faz a seleção, né? Se está atento ou não à endogamia nesse plantel, a intensidade de seleção lá nos arrozeiros. Além disso, a acurácia dessa seleção, o cuidado que você tem ao gerar esses bancos de dados para fazer a seleção muito bem feita, né? O intervalo de geração que precisa ser o mais curto possível para que haja ganho de genético ao longo do ano,
tá? Uma vez formadas essas linhas puras, elas precisam ter habilidade de reprodução, né? Entrar em idade de seleção mais cedo, serem selecionadas muito mais cedo, que a ave, quando selecionada mais cedo, ela tem uma condição de deixar filhos melhores, né? É preciso também tomar cuidado com os programas de alimentação e de iluminação. Eu não posso esquecer da parte de manejo e nutricional, né? O sistema de criação tem que estar muito bem eficiente. Um programa de sanidade, né? É muito importante que eu tenha esse programa de sanidade, que essas aves sejam livres de doenças. Para isso tudo, no final, gerar um progresso genético eficiente, né? Eu ter uma seleção eficiente. Pessoal, então já caminhando para o finalzinho da nossa aula, gostaria de deixar para vocês aqui um exemplo da importância do melhoramento genético de aves. Então, estudos comparativos feitos com linhagens antigas e linhagens mais modernas, né, deu para perceber que o melhoramento ele foi muito eficiente no aumento de ganho de peso, no ganho corporal dessas aves, né? Então, um estudo feito lá na ACRBC, o que ele percebeu? Que 92% do progresso obtido foi em consequência do melhoramento, enquanto o manejo e a nutrição foram responsáveis apenas por 8% do ganho dessas aves, né? Esse experimento ele foi muito importante porque ele é um marco, vamos falar assim, né, na história do melhoramento que ele marca a importância da seleção genética para mais eficiência dos animais e aumento do peso corporal. Então, só para a gente ter um pouco de noção, né? O que o pessoal fez? Bom, esse experimento, a ideia foi, eles pegaram, né, linhagens de frango que eram usadas, por exemplo, em 1957, e essas linhagens, eles deram tanto rações, né, e o manejo que era feito naquele ano de 1957, quanto o manejo, né, já, vamos falar assim, evoluído, um pouco melhorado, quanto as rações mais modernas, né? Então foi fornecido para essas aves de linhagem de 1957. Aí as linhagens modernas, que eles chamaram lá de 1991, eles fizeram o seguinte: eles deram também a mesma condição, né? A ração que era dada em 1957 e a ração que era dada já em 1991, que era uma ração de melhor qualidade. E também o manejo que era feito em 1957, o manejo que foi feito em 1991. Bom, o que a gente chega então de conclusão disso então, né? Bom, o que dá para perceber é que, olha só, o peso médio da ave, vamos falar assim, né? Deixa eu só pegar meu ponteiro aqui. Então, o peso médio da ave, quando recebeu a ração de 1957 para a linhagem de 1957, teve um ganho lá de 508 gramas, né? Enquanto com a ração de 1991, ela ganhou 626 gramas. Então dá para notar que a ração mais moderna, ela proporcionou aumento no peso médio das aves, né? Ao passo que nas linhagens mais modernas, né, a ração de 1957 ela deu, né, um resultado de 1.773 gramas no peso da ave, enquanto esses animais, ao receber rações mais modernas, tiveram peso de 2.131. Então dá para perceber só aqui a diferença grande entre essas linhagens, né? E mostrando também que, lógico, tanto o manejo quanto as rações modernas, elas foram efetivas a aumentar o peso das aves, né? A conversão alimentar também foi melhorada em relação à troca das rações, né? O rendimento de carcaça também foi melhorado, o rendimento de peito dá para perceber que também foi muito maior, né? E a mortalidade também, ela era menor, ela aumentou um pouco mais, tá certo? Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte: agora façam um comparativo entre as linhagens de 1957 e a linhagem de 1991. Mesmo dando uma ração que era considerada de menor qualidade do que as rações, né, modernas, mesmo assim esses animais tiveram desempenhos muito maiores,
certo? Isso é um marco importante. Por quê? Porque mostra que o melhoramento foi extremamente muito mais importante do que o manejo e do que a nutrição dos animais, tá certo? Não estou dizendo que eles não são importantes, não, eles são extremamente importantes. Mas o que fez, né, o aumento do ganho de peso desses animais, principalmente, e também o ganho na conversão alimentar, do rendimento de carcaça, do rendimento de peito, foi o melhoramento. Mas é importante dizer também que o melhoramento ele aumentou a mortalidade dos animais. E dá para perceber também que o aumento da gordura abdominal foi maior. Então, se a gente fazer um comparativo, né, esse experimento ele ainda foi feito depois de novo, em 2001, né, comparando 2001 versus as linhagens de 2012, dá para perceber que as linhagens de 2012 e 2001 elas não tiveram muito mais diferença, não. Né? Esses animais já atingiram os pesos corporais, né, com taxa de crescimento já próximos dos ideais. Né? Depois de quase mais de 10 anos de seleção, não tem mais como esses animais aumentarem o peso. Mas em relação às outras linhagens, a de 1957, né, que é essa azulzinha aqui, claro, e a de 1991, os ganhos das linhagens modernas são muito maiores, tá certo? E isso quer dizer que mesmo você dando para esse frango uma ração de baixa qualidade, ele vai continuar a crescer, porque ele foi selecionado para isso, certo? E a seleção genética ela tem uma coisa muito importante. O que você ganha, você não perde mais. Né? Isso aqui também é só para a gente comparar um pouco as carcaças, né? Então, essa aqui seria a carcaça de 1957 lá, tá certo? E essa aqui são as carcaças dos frangos mais modernos, das linhagens mais modernas, né? Então, dá para perceber essa diferença. Eu queria chamar a atenção para vocês o rendimento de peito, como que ele foi sendo aumentado e a projeção da quilha, né? Os animais foi cada vez tendo o peito mais arredondado, menos quilha, menos osso na carcaça aqui, né? E o aumento do peso corporal. E aqui embaixo é, a mesma linhagem, só que passando de 43 dias aí de idade, né? Esses animais indo até acima de 80 dias aí de idade aí. Então dá para perceber que esses indivíduos, né, continuam crescendo muito mais. Certo? E além disso também, dá para perceber no formato da ave, né? Isso aqui é a linhagem de 1957, uma linhagem de 1978, já é uma linhagem muito moderna, e a linhagem mais atual, né, de 2017 aí, né? É uma linhagem da Ross, se não estou enganado, certo? Então dá para perceber que esse frango também ele mudou, né? Note que ele está muito mais robusto, o animal ele tem, né, um rendimento de carcaça muito maior, visivelmente, né, o peso corporal é muito maior, né, o que trata de uma linhagem muito mais moderna. Né? Só para a gente ter noção, o peso corporal ele foi aumentado em 4,4 vezes, tá certo? E esses animais saíram lá de 1,9 kg, por exemplo, né, para hoje atingir 2,6 kg, 2,7 kg tranquilamente. Então, pessoal, a gente termina por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. A próxima aula nós vamos falar sobre melhoramento genético de aves de postura, certo? Espero vocês lá. Um abraço e até mais.